Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Fla Resenha React, nosso primeiro React, hein? Então vamos lá, continua acompanhando a gente nos próximos, que vai ter muito Flamengo aqui. E hoje nós vamos reagir ao Sport TV News, que falou sobre o jogo Flamengo e Peñarol no Maracanã, às 19 horas, hein? E eu estarei lá, e espero que vai ter vídeos, hein? Tamo junto e vamos pro nosso primeiro React. Agora a gente já vira a chave para Libertadores para falar de outro jogo importante hoje, nessa quinta-feira. O Flamengo recebe o Peñarol aqui no Maracanã. E sempre quando a gente fala de Flamengo, a gente tem que contextualizar o departamento médico, problemas atrás de problemas, mas acho que hoje uma notícia que pode ser animadora para o torcedor é o retorno do De La Cruz. O Tite ter em mãos essa dupla de uruguaios no meio-campo já tem algum tempo, inclusive, que os dois não começam o jogo como titulares, mais de um mês. O último jogo dos dois juntos, começando a partida, foi contra o Bolívar, o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. É um baita reforço em meio a notícias ruins, né? Porque normalmente, no pós-jogo, todo pós-jogo do Flamengo, a gente tem falado de algum desfalque. O Flamengo joga, a notícia no outro dia, o resultado e quem o Flamengo perdeu. O boletim médico, né? Para uma parte da temporada. Então, você ter jogador de volta é muito importante. E a gente sabe que, em muitos momentos, o técnico pegaria o jogador que está voltando na atualidade, né? Deixa no banco, que ele só tem condição de 30 minutos, 25 minutos, não está podendo fazer isso, né? Então, De La Cruz vai voltar. E vamos ver como é que o Flamengo vai se portar frente a um adversário que é tradicional, que cria dificuldades, mas que é inferior ao Flamengo. Mesmo que vem com a confiança alta. Vem, sim, mas mesmo com o Flamengo com todos esses desfalques, principalmente no primeiro jogo, favoritismo muito grande. Concordo. Luiz, importante esse retorno do De La Cruz. Eu estou com a data aqui, inclusive, dessa última vez que eu citei, né? Flamengo 2, Bolívar 0. Dia 15 de agosto, de lá para cá, foram 7 jogos onde o Tite não teve essa dupla que gerou muita expectativa, né? Até pela chegada boa do De La Cruz, início da temporada muito bom, e uma dupla de seleção uruguaia que a gente esperava ver com mais frequência pelo Flamengo. É uma ótima notícia, é um titular absoluto desse time do Flamengo pelo investimento e pela bola que joga. Eu só fico meio triste porque na segunda-feira a gente falava muito do Léo Ortiz desempenhando no meio de campo, né? Como ele estava indo muito bem e que seria uma dor de cabeça do Tite, mas ele não poderia tirar o Léo Ortiz do time. Mas aí você vai escalar o meio de campo do Flamengo, é Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Quem que você vai tirar para colocar o Léo Ortiz? Ou você mantém o Léo Ortiz, faz o meio de campo com 5 jogadores, muda o esquema. Não é o momento da temporada e o confronto ideal para você fazer isso. Isso que eu digo, mudança de esquema. Então acho que o Léo, até por estar improvisado, vai entender esse banco, pelo jogador que o Tite tem à disposição e voltando, pelo impacto que o Maracanã tem em cima do desempenho do Flamengo, exigindo sempre espetáculo, ofensividade e jogadores com qualidade técnica acima do natural e do normal, principalmente para um jogo como esse. E esse jogo contra o Peñarol no Maracanã é um jogo de divisor de águas para o Flamengo no mata-mata. É o jogo para o Flamengo fazer uma diferença grande e ir lá para o campeão del siglo, que é o estádio do Peñarol, com a possibilidade de não cozinhar o jogo, mas de administrar o primeiro resultado. Então é fundamental uma vitória hoje e para conseguir uma vitória hoje, pela confiança que o Peñarol vem, pela classificação com goleada na Libertadores e pelo bom momento no Campeonato Uruguaio, passa pelas principais peças do Flamengo em campo e passa por uma vitória impactante e importante. E eu acho que o Flamengo só consegue isso com o De La Cruz em campo. E chama atenção essa decisão do Tite. É claro que o Léo Ortiz não é volante de origem, é um zagueiro que foi colocado como volante por necessidade, mas eu acho que é isso que o Luiz falou. Se a gente for destacar individualmente jogadores do Flamengo nos últimos jogos, talvez o Léo Ortiz seja o que mais mereça uma sequência. Por mais que não esteja na sua posição original, que é de zagueiro, mas e aí? Como faz nesse momento com o retorno do De La Cruz? Talvez a briga do Léo Ortiz fosse com o Pulgar, e aí o Tite prefere continuar com o jogador que é da posição mesmo com o Léo Ortiz em boa fase? Tudo bem, faz sentido. Acho que é uma boa defesa, um bom argumento para vocês colocar o Léo Ortiz no banco, mas o Léo Ortiz está jogando mais do que o Pulgar. Aliás, o Léo Ortiz é o melhor volante do elenco do Flamengo na atualidade e também é o melhor zagueiro. Ele poderia jogar... Tem que achar um espaço para ele. Teria que achar um espaço para ele. Que ele é o melhor zagueiro, eu tô falando desde que ele foi contratado, lembra, Quando o Fabrício Bruno foi convocado, para mim é o melhor zagueiro.
é disparado o melhor zagueiro. O Fabrício Bruno vinha sendo chamado para a seleção brasileira, foi chamado de novo. Acho um bom zagueiro. O Léo Pereira também, sim, é um bom zagueiro. Teve uma é a preferência do treinador. Teve uma dificuldade. Não, eu acho até, Luiz, que... Galera, minha zaga hoje seria Fabrício Bruno e Léo Ortiz. E não tem como, não adianta discutir. De La Cruz tá bem, 100%, ele é titular. Não tem como. Poderia tirar o Pulgar e botar o Léo Ortiz? Eu não faria isso, porque o Léo Ortiz ainda não é da posição. E ele, quando joga de volante, é um volante que sai um pouco mais, que dá o segundo passe. Ele joga mais de segundo volante do que de primeiro. Então, acho que poderia dar zebra aí. Então, ou ele vai para o banco, como é o que parece que vai acontecer, ou ele vai para a vaga de algum dos zagueiros. Se for Fabrício Bruno, ou, sei lá, se jogar Davi Luiz, não importa. Ou então ele vai para o banco. Preferência histórica do Tite é pelo Léo Ortiz. Não, eu digo preferência do Dorival convocar o Fabrício Bruno. Sim. O Tite quer o Léo Ortiz há muito. O Tite levou o Léo Ortiz para a seleção brasileira. Foi convocado como jogador do Bragantino. Até dá para entender, porque se o Léo Ortiz não está jogando, não é o titular é o Fabrício Bruno, é natural que o técnico da seleção tenha preferência pelo Fabrício Bruno. Né? Acho que o Léo Ortiz poderia jogar. O Tite não vai fazer um esquema com 3 zagueiros apenas para encaixar o Léo Ortiz, mas talvez pudesse pensar em alguma maneira de fazer isso acontecer. Eu não lembro a última vez que o Tite jogou com 3 zagueiros, Wilfredo. É muito difícil, Então, só para encaixar um jogador, acho improvável, mas temos que pensar também que as opções ofensivas, ainda que agora até o Flamengo tem mais pelos contratados, mas elas vinham escasseando. Não, eu tenho que pensar na minutagem de quem vai entrar também, né? Porque De La Cruz, Arrascaeta vão jogar os 90 minutos? Dependendo do momento do jogo, quanto vai estar o placar, a entrada do Léo não vai ser importante. O Plata vai aguentar o tempo inteiro ao lado do Bruno Henrique. Já não vai ter o Gabriel como centroavante. Já não teria. Já não teria, né? Porque o Carlinhos também passou na frente na disputa. Também não entendi essa disputa. Se aparecer alguém lá no Ninho do Urubu para treinar agora, passa na frente da disputa do Gabriel. Vamos dar uma olhada no provável time, então, do Tite. Caramba, os caras zoando o Gabriel, o Gabigol. Fala rapidinho de Gabriel. Na minha opinião, ele já não tem mais vontade de jogar. Já está sem tesão de jogar a camisa do Flamengo. Então, realmente, a melhor forma é botar ele no último da fila. Porque ele vai entrar em campo e não vai entregar. E quando entrar em campo, tem que entregar. O Flamengo tem que entregar algo a mais. E agora o Gabigol não está mais entregando. É triste falar isso, é triste. O Gabigol não deve renovar. E ele é um ídolo da nação. Ele sair dessa forma é muito triste para a gente que é torcedor do Flamengo e que tem o Gabriel como um ídolo por tudo que ele fez desde que ele chegou, também em 19, no outro título em 22, que ele fez o gol também. É muito triste essa saída do Gabriel. Acho que ele tinha que entregar mais como ídolo, até porque a torcida o tem como ídolo. Quando ele entra, faltando 5 minutos, a torcida faz uma festa e ele não retribui essa festa. Então, eu não sei o que passa na cabeça dele, se ele quiser sair, então que ele saia, se ele quiser renovar com o que o Landim passou para ele que ele renove, mas que ele entenda que no Flamengo ele tem que entregar mais que os outros clubes que ele jogou ou que ele possa jogar sem ser do Flamengo. Esse jogo contra o Peñarol, o Flamengo abrindo esse jogo das quartas de final jogando em casa no Maracanã com muitos problemas. A gente já sabe que principalmente no ataque o Tite não tem o ataque ideal, né? Não tem Everton Cebolinha há algum tempo, Pedro está fora da temporada, Luiz Araújo é a baixa mais recente, então aí o provável time do Flamengo com o Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Alexandro. Reforço importante, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Gonçalo Plata, e acho que o Alexandre e o Gonçalo Plata foram boas notícias até do jogo contra o Vasco, boas estreias, e o Bruno Henrique mais à frente. Chama a atenção que a gente sempre fala da quantidade de baixas que o Tite tem, mas ainda assim, batendo o olho nesse time, é um time muito acima do Peñarol. Acho que em qualquer momento da temporada, esse time, quando você olha para ele no papel, ele tem muita qualidade. Se começar o brasileiro com esse time, é favorito ao título. Exatamente. Você pega um time que tem o número de baixas que tem o Flamengo no futebol brasileiro, ia ter 3 jogadores aí recém-saídos da categoria de base. É verdade.
Acaba que num momento como esse o Flamengo nem... se lançar... Em algumas ocasiões na temporada, o Flamengo acabou utilizando, acho que na pausa para a Copa América o Lohan teve uma chance ali, mas é um momento que o Flamengo não tinha esses reforços que foram contratados recentemente. É o próprio Everton Araújo, mas... Que tem jogado bem, tem jogado bem. Mas muito aí bem. nesse momento... Duas coisinhas, gente. Pelo que nós vimos ali, o Flamengo não vai ter daquele jeito ali não, tá? Eu acho que ele vai colocar o Pulgar e o De La Cruz do lado dele, mas com mais liberdade. Gerson um pouco mais à frente junto com o Arrascaeta, mas cada um de um lado do campo, a Arrascaeta flutuando um pouco. E aí sim, ele vai colocar Bruno Henrique centralizado e o Plata ali do lado dele, aproximando e abrindo um pouco para a ponta, tá? Eu não concordo com isso daí não. E falar sobre o Everton Araújo, que eles falaram agora. Cara, que jogador, que achado do Flamengo, que joia do Flamengo. Jogou muito bem contra o Bahia, foi ao ataque, desarmou, deu bons passes. Óbvio que em alguns momentos você via que fazia uma escolha errada, mas isso é normal da idade, ele não tem tanta experiência como outros jogadores. Mas o que ele apresentou agora já nos mostra que vai ser um jogador muito promissor. Não tem essa necessidade, realmente. Não, e também teriam outros jogadores que você olharia e falaria assim, esse aí não joga, só tá jogando porque tá todo mundo machucado. Porque tem aqueles jogadores do elenco que estão... você forma um elenco com 30 jogadores. Às vezes você tem jogadores saídos da categoria de base que tem muito potencial, mas que ainda estão engatinhando no profissional, então é normal que o técnico não dê tanta confiança. E você tem, na maior parte dos elencos brasileiros, jogadores entre esses 30, 32, jogadores que você tem uma dúvida se aquele jogador pertence àquele tamanho do elenco. No caso do Flamengo, eu acho que o Carlinhos, por exemplo, gera essa dúvida dentro do elenco do Flamengo. Foi uma opção que o Flamengo fez depois do final do campeonato estadual, porque tinha a questão do Gabigol, então foi buscar no mercado uma solução simples, fora até do padrão das contratações do Flamengo. Sim. Mas o resto, mesmo os jogadores da categoria de base, você olha e fala assim, todo mundo pertence a esse grupo. E aí a formação, com todos os desfalques, é esse time que a gente viu aí. Eu acho que é uma formação mais experiente, né? Diga, Luiz. Não, perdão, o dele me pegou aqui, pode falar. Não, mais experiente, sim. Não, eu digo assim, o problema é durante o jogo. Talvez para você fazer algumas mudanças no time no meio de uma partida, talvez o nível caia muito. Talvez o desequilíbrio seja o grande problema do Flamengo nessa sequência de temporada. Principalmente para o jogo de hoje, né? Você está de frente de um pentacampeão da Libertadores, não é qualquer time, a história não entra em campo, mas os jogadores entendem que o adversário do outro lado é um adversário histórico, um adversário que vem empolgado, com a confiança elevada. O Tite sabe muito bem disso, sempre opta em grandes decisões, em grandes jogos, com jogadores ou por jogadores mais experientes. Então ele está dando a cartada, ele está escolhendo, está optando por isso. Acho que até na questão do Léo Ortiz é um zagueiro volante experiente, mas a ideia até do Pulgar, de você ter um contato com um árbitro que é estrangeiro também para a comunicação é super importante. Então acho que ele está pensando todos esses fatores para o jogo de hoje, porque ele sabe que é um jogo importante. Para o Flamengo é o mais importante da temporada. É isso, o jogo de ida das quartas de final, encerrando nessa fase, essa primeira leva de jogos das quartas de final da Libertadores. O Luiz falou do árbitro, né? Galera, é isso. Acabamos de reagir aqui ao Sport TV News, tá? E eu vou deixar aqui, vou colocar aqui novamente para a gente ver a formação do Flamengo em campo, porque eu não concordo muito com o desenho que eles colocaram. Vamos voltar aqui um pouco. Aqui, ó, na tela. Eles botaram um 4-1-4-1. O Flamengo não vai jogar de 4-1-4-1, tá? Podem colocar essa coisa de vocês. O Flamengo vai jogar num 4-4-2, com o Plata mais ao lado do Bruno Henrique, ok? O Pulgar e o De La Cruz como volante, só que o Pulgar um pouco mais recuado e o De La Cruz fazendo o segundo volante saindo para o jogo. O Gerson pela direita e o Arrascaeta pela esquerda, mas flutuando ali no meio campo, atrás do Bruno Henrique. Vai jogar desse jeito, não vai jogar esse daí não. Eles tinham que colocar um 4-4-2 aí, e aí falar que o Plata ia jogar um pouco mais aberto e ter movimentação. Tá? Galera, é isso.
nosso primeiro react. Quero agradecer a vocês que assistiram aí. Bota o dedão no like, curta, compartilha, que o Fla Resenha React veio para ficar. Um abraço, tamo junto e até a próxima.